Quando o Mion fala isso, existem assim diversos pontos. Primeiro que ele tem uma vida muito paralela da maternidade, né? Lógico, ele cuida do filho, tem lá seu amor, e tal. Só que assim, ele tem pessoas disponíveis para o filho dele 24 horas por dia. Ele tem dinheiro para pagar. Assim, falar que o autismo é bonito não tem nada de bonito. Não vejo nada de Exatamente. bonito de você pegar o seu filho idealizado e ver que seu filho tem 11 anos e não consegue ler, e todo mundo fala assim, calma, logo, logo ele lê. Eu lido com isso, com o luto eterno do filho que eu planejei e com a construção de um mundo que eu tenho que construir para ele. A romantização do autismo existe mesmo? Como que você vê isso? Bem-vindas, bem-vindos ao Voz das Mães. Nosso projeto existe para informar, educar e acolher todas as mães e famílias atípicas. Antes da gente começar a nossa roda de conversa em casa, eu quero te convidar para escanear o QR Code que está aí na tua tela, e aí você vai ser levado para uma plataforma que é a Acesse-me. Voz das Mães e a Acesse-me se uniram para ajudar as mães atípicas, as famílias e também as pessoas que têm deficiência, doenças raras. Nosso objetivo realmente é construir um futuro mais acessível, mais inclusivo e com mais sentido para quem vive essa realidade todos os dias. Resumidamente, é meio que a mãe parar de jogar no Google e achar a doença do filho dela, encontrar outras mães, mas conhecer a SESME, ali sim, a gente vai ter informações claras, seguras, confiáveis, profissionais e mães que você pode contar, conversar e te acolher. E é isso. Para me acompanhar nessa roda de conversa hoje, estou aqui com a minha amiga Marina Grosso, com duas mães atípicas, a Natália e a Carol. Então, já quero começar contando, meninas, obrigada por vocês toparem participar do Voz das Mães, da nossa roda de conversa. E eu já queria começar pedindo para vocês se apresentarem, contar resumidamente para quem está em casa assistindo, conhecer um pouquinho da história de vocês. Carol, você começa contando Oi, para a gente? começo. Então, eu chamo Carol, meu filho é o Arthur, ele tem 11 anos, ele tem neurofibromatose e autismo. Suporte 2, 2 de suporte, né? Uhum. O Arthur a gente percebeu que ele tinha alguma coisa diferente na questão de comportamento, né, em relação ao autismo, com 2 anos, porque ele não falava. Ele pegava a mão da gente e fazia como extensão dele. Tá. E aí eu, mãe doida, né, falei, vamos colocar na escola, ele só fica comigo, deve ser isso. Quando eu coloquei ele na escola, começou a aparecer outras coisas, né? Então, ele não brincava com as crianças, ele pegava a bola e sentava longe das crianças. Ele ficou conhecido como chefe da gangue, porque ele abria a porta da sala para fugir da sala, e aí as crianças saíam atrás dele. E aí, desde os 2 anos, o Arthur faz terapias, fono, TO e psicóloga, né? Então, ele faz o ABA. Uhum. Com 4 anos, ele começou a fazer aba. Com... Aí, quando ele estava com 6, a gente colocou. Com 5, ele começou a fazer ecoterapia. Ele fez durante muito tempo ecoterapia. Depois, com 6 anos, ele fazia fono, TO, eco, é, educador físico adaptado, que ele faz. Porque o Arthur não pulava, né? Uma das características, ele não pulava, ele Uhum. tinha alguns problemas motores. Assim. Tá. Quem olha não fala nada que há algum problema motor, mas ele não pulava, ele foi pular com 8 anos, ele andava meio em bloco, assim, ele corria parecendo um soldadinho. E aí ele começou a fazer educador físico adaptado, ele fez nutricionista por causa da seletividade, ele tem a psicopedagoga, hoje em dia ele tem psicopedagoga, né, porque para ajudar na questão do atraso cognitivo. Hoje em dia eu tenho um dia de folga que eu brinco mas eu fiquei durante muitos anos ele fazendo terapia de segunda a sexta-feira, de 2 a 2 horas e meia por dia. Uhum. Aí o ano Pesado. passado eu fiquei muito cansada e o Arthur também começou a dar pontos de cansaço.
E aí ele acabou, a gente tirou um dia, né? Diminuiu um pouco, mas ele ainda faz bastante coisa. Ele não faz mais a eco, nem Uhum. o nutricionista, mas faz ainda psicopedagoga, faz educador físico, por causa da neurocromatose, ele tem uma escoliose, né? Por causa do fibroma que ele tem na coluna, então ele tem que fortalecer essa coluna. Uhum. E fisioterapeuta para autista é muito difícil, né? Quer dizer, muitas coisas para autista é difícil, mas Sim. eu não consegui uma clínica que atendesse ele. Então, eu consegui com o educador físico adaptado, que faz a parte de psicomotricidade com ele, que está dando super certo. Hoje o Arthur, ele não falava, hoje ele fala, ele é verbal, Uhum. fala até demais agora. Ele brinca, ele ainda não gosta muito de criança, mas com adulto tá ótimo, conversa com todo mundo. Ele ainda tem dificuldades com criança. Para ele, a dificuldade maior é a criança. Mas, Tá. tirando isso, ele está indo muito bem, está deslanchando. Mudei ele de escola, porque também tive problemas com a escola. E aí, na escola que ele está hoje, ele tem uma AT da escola, porque ele tinha AT Ai, que fora bom. também. A própria escola dá o AT e ele é muito bom. Deram uma psicopedagoga para ele, para ajudar. Então, a gente conseguiu esse ano até repeti-lo de ano, porque ele iria para o sexto ano, só que como ele ainda não estava conseguindo ler e escrever, a gente conseguiu repetir para ele conseguir esse momento, né, de alfabetização, de uma coisa mais tranquila para ele, porque a gente percebeu que ele não tinha maturidade para ir para um sexto Sim. ano com um monte de professores que ele não conseguiria dar conta, né? Então é isso. O Arthur é uma criança extremamente feliz, apesar de todo mundo achar que você põe ele muito em terapia, ele vai para terapia feliz, e eu tento ensinar para ele desde o comecinho que as terapias são boas coisas para ele. Então, quem me conhece sabe, eu nunca estou triste, eu nunca estou brava lá, eu estou sempre rindo, sempre estimulando ele para que ele consiga se desenvolver. E eu posso te falar, meu filho é um guerreiro, porque ele não era para falar, ele fala, não era para fazer várias coisas que ele faz, ele não escrevia direito, hoje ele escreve. Então, assim, ele também é muito guerreiro, porque, por pior que seja, ele faz tudo o que pede. Por mais que ele fale não, ele faz. Mesmo sem querer, tem dias que ele fala, não quero, mamãe, não quero terapia, né? Que ele fala errada, não quero terapia. E aí eu falo para ele, filho, vamos, vai ser bom. Ele, tá bom, mamãe, tá bom, mamãe. E aí acaba fazendo. É Então ele isso. sempre acaba indo muito bem nas terapias, né? Na escola, a mesma coisa, ele Bom. fala que não quer e faz. Então o Arthur é um guerreiro. Eu tenho muito orgulho do meu filho. Ah, que lindo. Obrigada, Carol. E você, Nath, mãe do João? João tá com quantos anos? Oi, gente, eu sou a Natália, eu tenho 29 anos. O João, hoje, ele tem 4 anos. Eu vou explicar desde o começo, estou nervosa, mas vamos lá. A minha gravidez foi tranquila, o João também sempre foi uma criança tranquila, né? Mas quando foi chegando os 9 meses, que eles começam a emitir alguma coisa, um dadá, um mamã, eu percebia que ele começou a ser. Ele demorou para engatinhar, né? Engatinhar, demorou para andar, tudo, sentar, ele sentou. Mas eu sempre aí eu comecei a notar que ele era uma criança que só gritava, não saía, mamã, dadá, nada, ele só gritava. Foi sempre uma criança tranquila, também não demonstrava, eu percebia também, tipo, que era uma criança que não demonstrava sentimento, tipo, ele não entendia também os nossos sentimentos, ele não se expressava. E aí, quando ele tinha 9 meses, eu por conta, 9 para, não, quase um ano, eu por conta própria comecei a pesquisar, tipo, mas aí a gente vai pro Google, né? Igual você falou, a gente vai pro Google e aí vários diagnósticos, né? E Sim. aí tem a questão familiar. Ele é filho único, ele é único neto, não convive com ninguém, então ele não fala, é por isso que ele não consegue se expressar. E aí, quando ele fez um ano, falei, vou marcar um neuro. Falei, não tá dando, não tô. Porque a mãe sabe, né? Tipo assim, a aceitação é difícil, mas a mãe, ela sabe. Tipo, a gente sabe, a gente sente, não adianta. Tem alguma coisa ali, a gente sabe. E aí, quando ele fez um ano, eu mesma marquei, eu não entendia nada, era tudo novo. Marquei, falei, vou marcar um neuro do convênio.
E aí a gente foi, passei e tal, aí demorava, né? Porque como demora, convênio, marcar consulta, aí quando foi ver já tava com 1 ano e 2 meses para até conseguir um horário, porque é bem disputado, o neuropsicólogo do convênio. E aí a gente marcou e tal, passou. E aí a gente fez a neuroavaliação que elas fazem, que demora umas sessões, a gente foi umas 4, 5 vezes, e no final concluiu como atraso do desenvolvimento, e a fala estava atrasada e tal. E aí a gente começou, aí ela falou, põe na escola e fono. Aí foi o que eu fiz. Aí eu achei uma fono, método Pandovan. Inclusive, elas são muito boas, que é meio que uma sessão de fono com terapia ocupacional, que é porque mexe o corpo, tudo, é tudo junto. E aí a gente ia uma vez por semana e tal, foi pra escola, tudo. E aí não, só que eu via que não saía daquilo. Ele não, aí, só que ele começou a crescer, ele não se expressava, ele não olhava nos olhos. A gente ia buscar ele na escola, ele nem sorria. Tipo, uma criança de 1 ano, ela praticamente já é um mini ser humano. Então, tipo assim, quando eu via, tipo, ele não sorria, ele não se expressava, não falava nada. E aí eu não sabia, não entendia, eu só pesquisei, tipo, terapia ocupacional. Procurei terapia ocupacional, foi onde eu conheci a Marina, lá nessa clínica, e aí coloquei ele terapia ocupacional por conta própria. E aí entrou a realidade, que é o valor, porque eu não coloquei pelo convênio, eu coloquei no particular. E aí a gente fez lá um mês de TO, e aí ela me chamou para conversar, né, que é a nossa amiga Cis, me chamou para conversar, e ela falou que ele precisava de mais sessões, porque ela percebeu o atraso e tudo mais. E aí a minha ficha meio que começou a cair. Aí eu falei, aí eu tinha uma amiga em comum, que ela tem gêmeos e eles são autistas. E aí eu chamei ela, perguntei, e tipo assim, a gente é nova, a gente tá começando a vida financeira, tudo, a gente tá começando a entender. E aí ela me indicou e aí eu jamais imaginava, pra mim, tipo, tudo novo. E aí ela indicou um médico, e aí ela falou, esse médico você pode ir que ele dá o diagnóstico, tipo, ele já fala se é autista ou não. E aí eu fui, e aí eu marquei, tá? Aí eu fiquei um mês fazendo TO e fono, e aí eu fui, e aí eu marquei com esse médico. Foi tipo assim, nossa, um momento que eu falei, meu Deus, vai ser o dia e eu vou saber. E aí a gente foi, aí na hora de, aí ele conversou tudo, conheceu a nossa história, e é aquilo, né? Cada autista tem um jeito, tipo, tem um autista que já tem todas as estereotipias que na hora a gente fecha um autismo. E tem um autista nível 1, nível 2 que tá ali, que é difícil de diagnosticar, Sim. que ele precisa ser, é como se, né, ele precisa ser pesquisado, estudado, ele precisa de estímulo para ele recuperar aquilo que, né, que para a idade dele ele ainda não tem. E aí ele foi, me explicou que não dava para fechar um diagnóstico, mas que o João apresentava sinais, ele foi super atencioso, foi muito carinhoso. Eu não saí decepcionada de lá, né? Tipo assim, não decepcionada, tipo, porque eu não tive uma resposta. E aí ele indicou, falou, essas terapias são assim, assim, Uhum. assim, o que ajuda, o que ele precisa, o que recupera. Aí ele pediu, né, a avaliação neuropsicológica e ele explicou, eu não quero essa avaliação neuropsicológica agora. Primeiro vocês vão fazer um tempo de terapia para ele recuperar, porque às vezes a gente está na pressa de eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber, e acaba saindo coisas que, tipo assim, que realmente com a terapia a gente consegue solucionar, Uhum. né? Não que outras, mas tem coisas que são mais fáceis com a terapia, com estímulos e tal. E aí ele foi, aí a gente sentou lá com a clínica, tudo, e a gente começou o processo. E todo mundo, e tipo assim, né? O autismo, financeiramente, ele é muito difícil, né? Tipo assim, ele é pesadíssimo. Então, a gente era novo, a gente, tipo, pouco tempo de casado, começou a vida, tipo, agora. E aí veio a realidade, todo mundo veio, aí a gente começou, eu já não trabalhava mais desde quando eu tive. E aí, essa coincidência, eu fiz pedagogia 2 anos. E aí, no meu primeiro ano de. Aí eu tranquei quando eu ganhei ele, e aí, assim que ele tinha 4 meses, eu voltei, e aí, quando ele tinha 5 meses, eu acho, eu já fui estagiar. E aí, quando eu fui estagiar, me colocaram com uma criança autista. E aí, eu fui uma semana e falei, não. Não dá. Tranquei a faculdade, segui. E aí, um ano depois, isso. Aí foi quando eu parei de trabalhar, tudo, fiquei em casa. Aí, voltando, eu ajustei a nossa vida, foi ajustada para ele. Tipo assim, tudo, Sim. não tinha mais vida, era tudo centrado, João, melhora do João. E nisso, o meu esposo, tipo assim, ele não tinha dúvida, como dúvida, ele achava que não tinha nada, mas, tipo assim, ele não ficava. Ele me apoiou, tipo assim, você é Sim. mãe, você sabe. E aí a gente ajustou toda a nossa vida, foram 1 ano inteiro
de terapia e as meninas super atenciosas. E assim, e aí os parentes, todo mundo, você é louca, você, tipo assim, às vezes, é porque, igual a Carol falou, às vezes o autista é nível 3 você olha e já fala, tem alguma coisa, mas o nível mais baixo, ele é imperceptível. É, Tipo assim, você vê, você não consegue enxergar, tipo assim. E aí todo mundo, você é louca. Você está gastando dinheiro. Isso não é necessário. Mas eu não podia, não sabia explicar para as pessoas que eu já sabia, eu sentia. Até sim, quando a gente se conheceu na clínica, eu e as meninas, elas falavam para mim, eu não sei, tipo, eu acho que o João não tem nada, eu acho que é só um atraso, mas o meu, eu falava, gente, eu sinto, não adianta, tipo, eu sei que tem alguma coisa. E aí a gente ficou aí um ano de terapia, tudo. E aí, todo mundo que falava que eu era louca, quando via ele, tipo assim, pós-terapia, a minha sogra mesmo, tipo assim, ela levou ele alguns dias, e aí entra na sala, e o que que elas falam? Você tá pagando para ele entrar numa sala e brincar? Isso aí a gente faz em casa, né? Né? Isso aí a gente faz em casa. Você é louca, você tá gastando dinheiro. E aí, tipo assim, tipo assim, depois que ela começou a ver os frutos da terapia, ela me pediu desculpa e ela falou: Meu Deus, a terapia realmente muda. O meu sim. neto é outra criança. E com 6 meses, vai, um ano aí, 6 meses de terapia, outra criança. Ele adora as pessoas. Ele brinca, ele fala, ele conversa, o contato visual dele, ele olha para você quando você conversa. Sabe, outra criança, tipo, a Sim, terapia mudou as nossas vidas. E a gente que não acredita, pensa, tipo, é besteira, e depois quando a gente colhe os frutos disso, é surreal. E é aí, verdade. e aí e depois de um ano de terapia, tudo, e aí foi no fim do ano passado, eu acho. E aí eu falei, gente, tipo assim, né, querendo ou não, é uma rotina cansativa, a gente tá sentado ali numa sala, esperando tudo. E aí eu falei, conversei com as meninas, eu falei, gente, não dá mais, eu preciso. E sempre elas me dando, né, as devolutivas, olha, João, isso e aquilo, a gente já atingiu isso e tal. E eu ficava, eu quero um diagnóstico. E aí, quando a gente vai começar? Porque tem um exame que elas fazem, né? Sim. E aí eu falei, não, eu quero começar, eu quero começar, eu quero começar. Ela falou, aí a gente combinou o seguinte, até o final desse ano, a gente vai amadurecer as coisas mais necessárias que precisa para esse exame, e aí a gente vai fazer. E aí a gente foi, conversou, e aí elas fizeram os exames, tudo, as avaliações, tudo. E aí eu precisava desse diagnóstico, porque a nossa vida, assim, profissionalmente, tudo, a minha vida parou. Não que, tipo assim, é que com filho é diferente. Eu não sinto que a minha vida parou. Eu estou vivendo a minha vida, mas eu estou Sim. construindo algo. E às vezes as pessoas que não têm filhos, as pessoas que estão de fora, pensam diferente, acham que a gente tá, né? E aí, depois de um ano, a gente fez os exames, e aí ela me chamou e tal, para conversar. E aí ela falou, ele é autista, e aí eu já não eu chorei muito, né? Mas sabe, tipo assim, eu sabia. Tipo, eu respirei fundo, eu falei, eu já sabia. O meu coração já sabia, eu só precisava disso, sabe? Porque às vezes a gente fica parado muito tempo na terapia e as pessoas perguntam, mas por que tanta terapia? E eu ainda não sabia responder, não sabia explicar para ele, tipo, olha, a gente tá indo. Hoje eu falo, João, a gente precisa, vai ser bom para você. Mesmo que ele não entenda, né? Eu ainda consigo explicar, eu já tenho uma resposta, eu já tenho uma Sim. saída para isso. E aí, hoje ele é uma. E aí a gente está nessa rotina aí de terapia há uns 3 anos, desde um ano e meio. Hoje ele vai fazer 5 em abril. A Uhum. nossa rotina é terapia, tudo. E o autista, e a gente fala, né? O autista nível 1, ele é imperceptível. Ele começou. E aí ele não falava também, essa parte eu não falei, não falava. Ele começou a falar beirando 3 anos. Né? Então, quando eu descobri o diagnóstico, ele falava pouco, então ele ainda Uhum. poderia ter a possibilidade de ser um autista não verbal. Ah, E aí, hoje em dia também, quando elas dão um diagnóstico, pelo menos foi o que me disseram, elas não associam mais autista nível 1, 2, 3. Por quê? Porque tem coisas que a gente pode recuperar e os níveis acabam diminuindo. Tipo uhum. assim, tem coisas que consegue recuperar, e às vezes ele tá no 3, às vezes ele tá no 2, e do 2 ele desce para 1, e Uhum. assim, é autista. Autista é Sim. autista, entendeu? E aí ela me deu ele como autista nível 2 por conta da comunicação, por ser uma criança aérea, não olha nos olhos, ele tem dificuldade de se expressar, não sabe, ele adora criança, adora pessoas, mas ele não sabe falar um oi, chegar, ele já chega abraçando, empurrando, achando que todo mundo quer brincar. E aí é isso, a gente está construindo isso, o cognitivo dele, a percepção.
A gente está nessa vida de terapia. Hoje eu não faço mais terapia na mesma clínica que as meninas, por questões financeiras também, mas eu encontrei um lugar tão bom quanto, Muito e bom. aí a gente tá nessa. Mas ele é um menino incrível, ele é feliz, ele ama as pessoas, ele ama tanto as pessoas, ver pessoas, estar com pessoas que às vezes é até difícil, eu tenho que ensinar ele a se controlar, que a gente tem que respeitar o lugar do outro, porque eles não têm esse controle inibitório das Sim. emoções, né? A gente ama uma coisa, mas a gente consegue estar feliz ali e pronto. Ele não, ele precisa gritar, ele precisa se expressar, ele precisa correr e aí ele não consegue se controlar. E aí a gente tem ensinado ele a se controlar, a respeitar o espaço do outro, para ele também ser respeitado. E a gente segue nessa vida típica, nessa rotina típica, que a gente até já se acostumou, né? E aí é É isso. isso. O que eu Nath, percebo obrigada. muito, o que eu percebo muito é que assim, os desafios são iguais para todas, né? Sim, Hoje, graças a Deus, a gente é muito beneficiada, né? A gente, as três, né, no caso, começou um tratamento muito cedo. A gente sim, conseguiu recuperar muitas coisas que eles perderam. Então, assim, sim, a gente tem, vamos dizer aí que um lugar privilegiado, né? sim, Mas Porque a gente sabe que quando, muitas famílias não têm esse acesso, não sim, tem todo esse suporte é, que os nossos filhos têm, né? sim, mas quando eu comecei com o Arthur, há uns 10 anos atrás, vai, pouco menos, 9 anos atrás, não tinha esse boom de clínicas de autismo Sim, que tem agora. sim, Não tanto Exatamente. que a Neuro, na época que eu levei o Arthur, ela virou e falou assim: olha, só tem duas clínicas que eu aconselho, que tem o ABA, que é muito bom. Uhum. E eu lembro que uma das clínicas, só a avaliação, assim, era uma avaliação que eles faziam, custava R$ 5.000. Eu lembro que o meu marido brincou comigo e falou assim: eu posso vender no meu fígado aqui, que ele regenera, e a gente vai pagando, porque Sim. quando apareceu o autismo do Arthur, eu acabei parando de trabalhar, né? Porque precisava de uma atenção direta. Então, a mãe atípica, ela para a sua vida em função do seu filho. Então, Uhum. eu não, eu era psicóloga, executiva de RH, eu eu trabalhava das 8 da manhã às 8 da noite, trabalhei até o último dia de ter o Arthur, né? O Arthur nasceu num domingo, eu trabalhei até a sexta. Então, assim, super bem. E aí, os seus planos como mãe mudam. E aí você Completamente. começa a entrar num outro patamar, porque aí, assim, um só segundo trabalha. plano, né? É, Porque não que a gente se esqueça, eu falo isso. não, As pessoas falam, a ai, gente a se mãe, a gente coloca se esquece. na Não, mas a posição. gente não se prioriza. A sim, prioridade Mas, não na sou eu. verdade, durante uns 2 anos, a minha vida, 2, 3 anos, foi só para me dedicar ao Arthur falar. De eu comprar um batom vermelho que ninguém tira, entendeu? E aí tocar religioso na minha porta. E eu falar, gente, vão achar que eu sou garota de programa, porque eu tava com a boca vermelha e aberta, porque falavam que era bom para o Arthur falar. O que sim, falassem para mim, para eu falar, que falasse para mim, olha, se você falar 3 vezes, se ele você colocar ele de ponta cabeça 3 vezes, eu punha ele de ponta cabeça. A fono, eu era tão obcecada com isso, que a fono não tinha horário, eu implorei tanto para ela, que quando ela me chamou, às vezes ela falava assim, Carol, cancelou, o paciente das 10 cancelou, eu falava, tô indo. O paciente das 9 cancelou, tô indo. Então, assim, não tinha tempo ruim. Era sempre levando o Arthur para as terapias. Só que isso afeta muito nós mães, porque a Sim, gente meio que se esquece um pouquinho desse local. completamente. E E a gente aí, vive num e, estado de e alerta aí a gente constante. aprende aquele negócio, né, da máscara do avião, né? Em qual que você punha primeiro? Em você ou no seu filho? E eu sempre falava, no Arthur, no Arthur. Aí teve um dia que falava, não, Carol, você vai morrer. E você não vai sim. cuidar dele. Foi aí que eu Exatamente. comecei a aprender, que aí eu comecei a fazer terapia, que eu acho que todas as mães atípicas deveriam fazer terapia. Deveria Deveriam. fazer parte do tratamento, Sim, né? Da criança. Junto. sim. Deixa eu até E, puxar, falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que quando a gente estava conversando sobre fazer essa roda de conversa sobre o autismo, um ponto que a gente tem falado muito é sobre essa romantização, né, do autismo.
Eu não Sim. tenho esse lugar de fala aqui, eu estou mais como apresentadora e mediadora dessa roda de conversa, porque eu tenho mais dúvidas do que lugar de fala. Eu estou começando agora, né, a investigação do Vini, não para o autismo, mas pelo que pode ser, a gente não tem noção. Ele tem uma seletividade alimentar, ele tem uma parte mais sensorial, mas eu não sou mãe ainda de terapias, de recepção de terapia, né? Ainda não estou nesse Sim, universo, vou entrar. Mas eu tenho várias dúvidas, mas acho que essa romantização, eu acho que é o nosso tema principal, né? De como que tá isso. Má, você acha que a romantização do autismo existe mesmo? Como que você vê isso? Existe. É algo que assim é difícil da gente falar, porque quem está do lado de cá sabe que de romântico não tem nada, de Sim. bonito não tem nada, não tem nada de legal. É uma dificuldade, sim, que o João, o Arthur, o outro João enfrenta. E assim, Sim. não, o autismo, apesar dele não ser uma doença, né, ele é algo que atrapalha muito a vida das crianças. E Muito. sim, da família, dos irmãos, envolve todo um círculo familiar que é Uhum. afetado pelo autismo também. E hoje, pelo autismo ser mais popular, ser mais falado, né? Eu e a Carol, a gente tem filhos da mesma idade, então lá no começo foi mais difícil. Hoje tá mais claro para as pessoas quando elas começam a perceber alguns sinais. Sim. Lá, Uhum. que nem o João, quando o João começou a dar sinais do autismo, o médico falou que, na verdade, ele estava com ciúmes porque a irmã tinha nascido. Aí eu falei, não, mas, né, todo mundo tem irmão, ninguém para de falar. Ah, então, Uhum. mas se ele percebeu, dele perceber que ela nasceu, ele já não é autista. Porque senão você poderia ter 10 filhos que ele não ia perceber, é isso. né? Então, assim, é, era tudo muito ainda pouco conhecido, apesar do autismo sempre existir, pouco conhecido. Hoje a gente vê que as pessoas, assim, por ter mais conhecimento, ai, que bonitinho, ele é autista, ai, nossa, como você é uma mãe guerreira. Eu troco de lugar, não tem problema, gente. Sim, Eu falo que a gente é a É, mãe que nossa, todo mundo acha super legal, você é muito guerreira, parabéns, mas ninguém quer sentar aqui, né? Ninguém sim, quer estar do lado de Exatamente. cá. muito isso. Carol, como você é guerreira. é, Carol, nossa, você tá sempre de bom humor. Não é que eu tô sempre de bom humor. O meu A filho gente precisa não fazer teve terapia. opção. Tem dia que eu sim, tô um lixo, mas eu tenho que estar de bom humor para ele poder fazer terapia. Exatamente. A sim. gente, ninguém nunca chegou e perguntou: Oi, Marina, tudo bem? Então, nós temos a opção com autismo e sem autismo, qual você escolhe? A gente não teve essa Essa é É, até opção. uma fala É, importante, porque quando a gente ouve o Mion falando que não tiraria o autismo do filho dele, é o que revolta é muitas porque ele mães, não né? cuida. sim, Então, Carol, É como que porque ele não você cuida. sente essa fala? sim, Na verdade, assim, quando você vê o Maximion falando do filho, eu fui na clínica onde o filho dele faz terapia, né? É, eu cheguei a ver, não gostei da clínica, é uma clínica que a pessoa fica lá dentro, meio que internada algumas horas, a mãe não fica na recepção, é uma coisa diferente. Mas assim, ele não tá 24 horas com o filho, né? sim, Porque ele tá viajando, a mulher dele tá sempre viajando, ele tá sempre viajando, ele tem um cuidador. Sim. E o cuidador, quando você escuta, ai, porque o autismo é um menino, é um anjo, realmente são crianças, são especiais, ok. Só que não tem nada de bonito quando seu filho não quer ir para o aniversário e ele não Uhum. quer bater palma e ele tem uma crise no meio de uma festa de aniversário e todo mundo olha para você, né? sim, Não é nada agradável o seu filho não querer entrar numa loja, por exemplo, igual eu estava um dia entrando na Calunga, e aí o Arthur cismou que queria um carrinho que estava na banca de jornal, e aí eu falei, primeiro a gente entra, e aí obviamente que ele tem a resistência cognitiva, ele, não, eu quero, entrou, né? Ele fez um falseiro, uma birra grande, e uma mulher passou e falou, não, é porque antigamente esses bichos ficavam trancados dentro de casa, né? Então, falar que seu filho é um bicho, falar que ou são duas coisas, ou eles detonam como se fosse uma pessoa ruim, que não tem capacidade de nada, ou então colocam como se fosse um anjo, não um Coitadinho. fardo maior que você pode Você é tão carregar. delicado.
não pode, você não precisa. Tem as outras. Eu escuto muito isso. Ai, Carol, você é guerreira, você está aqui sempre com o Arthur. Mas se me desse a opção É. de eu não ter que ir para uma clínica, de eu não ter que brigar na escola para uma T, de eu não ter que. Por exemplo, todo mundo já comprou a lista de material do filho, certo? Eu não, porque a minha lista de material é diferente, porque o Arthur tem algumas adaptações. Então, eu tenho que brigar, eu tenho que esperar a coordenadora vir para poder pegar a lista de material para poder comprar, porque são diferentes. Sim. Vai em festa de aniversário, o Arthur odeia cantar parabéns, né? E ele tem crises, às vezes, cantando parabéns. Põe a mão no ouvido, fala que não quer ir, grita, esperneia, e todo mundo olha para sua cara. Sim. Mas você tem vergonha? Não, não tenho vergonha, mas a gente fica... você não quer ser a pessoa vulnerável, né? Então, É. assim... Isso Como que a você está Marina falando é falou, se tivesse com interessante. autismo ou sem autismo, eu optaria sem autismo. Sim, com Lógico. certeza. Mas Sim. isso que você está falando é Eu interessante aceito meu porque. filho do jeito que ele é, mas não que eu aceite o autismo. Porque o Sim. autismo não é uma situação agradável. Porque todo mundo olha, e as pessoas olham, e as pessoas julgam, e aí julgam como você faz, foi o que a Natália falou. No começo, todo mundo fala que que nem eu cheguei a ouvir, que eu estava em casa para assistir televisão, em vez de eu ir cuidar do Arthur, né? Ele não tem nada, é menino demora para falar mesmo, gente. Volta a trabalhar, você não tem nada. Né? Então, são várias situações que hoje eu vejo que põe um mundo colorido no autismo, né? Eles são muitos, eles são, como é que eu posso dizer? Eles são muito, eles são anjos, são crianças, Sim. né? Mas não são nada colorido. Eu Mas isso acho que você que está falando. Pode falar, Má. Desculpa, Nath. Quando o Mion fala isso, existem assim diversos pontos. Primeiro que ele tem uma vida muito paralela da maternidade, né? Lógico, ele cuida do filho, tem lá seu amor, e tal. Só que assim, ele tem pessoas disponíveis para o filho dele 24 horas por dia. Ele tem dinheiro para pagar N Sim, terapias, N não precisa condições, brigar no plano de saúde. né? Não precisa brigar na escola, porque apesar de que a gente sabe que as escolas e os planos recusam para todos, mas por ser uma pessoa pública, né, tem uma maior dificuldade. Ninguém vai falar para ele, não, seu filho não vai ser atendido nessa escola, né? Pelo contrário, a escola até quer que o filho estude lá. Ele tem terapeutas, não que a condição seja mais fácil, mas ele tem um suporte muito maior do que outras famílias têm. A gente já é beneficiada por ter um Sim, suporte. Então, você porque imagina conheço pessoas que não têm suporte nenhum. Sim. Então, mas e uma vocês amiga acham que que ela tem tem um filho que diferença tem no deficiência. tratamento quando a pessoa tem dinheiro, quando tem uma pessoa rica e a pessoa pobre? É diferente o tratamento? Sim, Muita diferença. com Completamente. Eu certeza. tenho uma vizinha que o filho dela tem autismo, suporte 3, o menino é agressivo, bate nela. Eu ia lá para tentar ajudá-la com o que eu aprendia com as terapias do Arthur, porque ela não conseguia terapia pelo plano de saúde, porque a situação era difícil, não consegue escola, aí colocou na escola pública, a escola tinha um monte de escada, o menino tinha problema de subir e descer, né, motor. Então a mãe teve que ir para a escola. Então, assim, a gente, foi o que a Marina falou, a gente é muito privilegiado, porque a gente tem uma clínica boa, porque eles fazem terapias em lugares bons, por mais que a gente aperte o cinto daqui e dali em relação quando é particular ou quando a gente tem uma situação relativamente boa. Agora, quando você não tem, você depende do SUS, por exemplo, aonde não tem tem ali o Centro TEA, Sim. aqui na Zona Norte, mas pergunta quem consegue vaga lá. Não Não atende a consegue. todos, né? Não atende. Não, E para você não. conseguir um diagnóstico também, eles não dão um diagnóstico Não. eles demoram anos assim para dar um diagnóstico. E tem mães que esperam pelo diagnóstico porque a escola pública, né, só consegue fazer alguma coisa pelo aluno, né, colocar um acompanhante ali se tem o diagnóstico. Então, daqui passar por um profissional que dá o diagnóstico, a criança ser avaliada e conseguir
levar esse atestado para a escola para ela conseguir ter uma ajuda na escola, demora um ano. Quando você vai ver, 1 ano, 2 anos, quando vai ver, a gente perde a janela do desenvolvimento da criança, e aí Exato. já era, passou o tempo e você não consegue mais recuperar o tempo perdido. Ô, Nath, você ficou 1 ano e meio, né, em clínica sem ainda um diagnóstico. Sem um diagnóstico. Como que era isso para você, até pelo julgamento dos outros, né? Esse olhar de você tá fazendo, você tá gastando dinheiro, você tá indo atrás de Sim, algo que você não tem nada concreto. Como que você conseguiu sustentar? Porque eu acho que isso, muitas mães passam isso. Passam por isso de sim, as pessoas olharem para os filhos e falar, ah, imagina, não tem nada, nem tem cara de sim. autista. E aí, como que você conseguiu sustentar isso? Eu acho que a mãe sente, e aí eu só olhava para ele. Quando a gente começa a entender o processo de clínica, terapia, a gente só consegue enxergar a evolução. Então, Sim. quando alguém falava, eu pensava, eu não posso acreditar nessa verdade da pessoa, sendo que a verdade que eu estou vivendo, eu consigo enxergar, né, uma evolução. Uhum. Assim como mãe, até hoje, assim como mulher recebendo tudo isso, porque até hoje as pessoas falam, não tem nada, tipo, mas a gente é um luto eterno com uma construção, porque eu tô lidando ali com a desconstrução do meu filho perfeito, né? Porque eu sonhei para ele ali, não o futuro que eu sonhei, mas eu sonhei que ele ia ser um cara que ia conquistar o mundo, não que ele não vá ser, né? Mas eu acho que é o luto que eu lido até hoje com a construção de eu tô me refazendo. Nossa, eu tenho que me refazer diariamente, né? De tudo aquilo que eu planejei para ele. E não que não vá fazer, mas eu tenho que. Não sei nem mais o que eu ia falar, que eu me perco. Mas eu lido com isso, com o luto eterno do filho que eu planejei e com a construção de um mundo que eu tenho que construir para ele. E Então, meio ainda tem o julgamento nisso. ter julgamento, sim, as pessoas julgam até hoje, porque tipo assim, né? A mãe atípica é julgada sempre. Mas aí, quando você tem uma condição melhor, vamos supor, e você pode ter essa, porque tem mãe atípica que ainda vai, trabalha, consegue trabalhar, a avó, o fulano, todo mundo leva, mas ainda quando você é a mãe atípica, que está em casa sempre, aí você é julgada, você não quer fazer nada. Por que você não trabalha? Vai fazer um curso. Tipo assim, não dá tempo de, tipo assim, mas nessas 2 horas nessas 4 horas que ele tá na escola e você tá em casa, dá pra você fazer um curso, fazer alguma coisa pra você. Não dá, não é que eu não quero, eu queria, ter uma vida profissional ali, estável, tudo, mas não dá tempo. Tipo assim, quando eu paro para pensar, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, já era, ele já chegou da escola e aí a gente já tem que se ajeitar para dormir, para fazer tudo para no outro dia dar certo de novo. Sim. Então, durante muito tempo eu carreguei essa culpa de não estar me construindo a minha vida, né? A minha vida, mas por isso, tipo, por julgamento das pessoas, porque as pessoas sempre acusam, né? Mas elas não estão na nossa realidade, elas não sabem o que a gente está passando, o que a gente. Espero que esteja fazendo sentido o que eu estou falando. Não, Total. eu acho que é total sentido, Nath. Sabe por quê? Porque assim, a gente percebe e aí, me colocando no seu lugar, quando, né, a gente descobriu o diagnóstico do João, realmente, os primeiros anos é desesperador, porque a gente se sente perdida no diagnóstico, perdida na vida, a vida parece que para, Sim, a gente é julgada a todo momento, e a gente não, a gente anda, anda, anda e não sai do lugar. É é isso mesmo. incrivelmente isso. Sim, Só que assim, a gente fica nesse desespero incessante, parece que nada mais faz sentido, nada, parece que você nunca mais vai sair dessa situação. sim, Coisas com o tempo, a gente vai aprendendo, a gente vai, eles vão se desenvolvendo, eles vão criando a maturidade deles, as coisas, a terapia vai fazendo, vai dando resultado, a gente vai se adaptando e a gente vai vendo que mais para frente as coisas vão funcionando. O luto do filho perfeito, né, a idealização do filho, eu falo, eu queria não me preocupar como que vai ser a escola do João esse ano, né? Eu sim. queria não me preocupar no dia que ele vai numa festinha que é só para crianças, que eu não vou. Eu fico assim, quase que eu fico na porta do buffet esperando acontecer alguma coisa para eu estar lá. Eu Então, acho que eu nem mandaria ele pra uma festinha sozinho. mas você vai mandar, você vai ver, vai chegar a hora, Tem você vai essa. mandar.
Sabe o que eu fiz quando o Arthur mudou de escola? Eu mudei o Arthur o ano passado, no meio do ano, porque o Arthur tinha ficado perdido da escola. A professora, a AT chegou e não achou o Arthur na escola, porque ele estava passeando pela escola e nem a professora, nem o auxiliar, ninguém sabia onde ele estava. E aí eu mudei ele de escola. Quando eu mudei ele de escola, no meio do ano, louca, né? Fui literalmente louca, porque várias vezes tem, você é louca, você vai fazer isso? Vou. Mudei ele de escola. Eu passei o dia inteiro, eu e meu marido trabalhando no carro, e eu dentro do carro, na porta da escola, para ver se o Arthur não ia ter crise, não ia ter nada, porque se ele precisasse, eu já estava ali. Então, eu passei uma semana indo mais cedo para a porta da escola, ficando lá, e assim, cada vez que a P saía com ele, meu coração saía pela boca, eu falava, gente, era uma ansiedade. E aí eu vi que era tranquilo, que ele gostou da escola nova, que ele se adaptou, que não era AT de fora, porque você paga AT, e uma das coisas que é muito caro no tratamento do autismo é a AT. A AT escolar é uma das mais caras, Mas a né? AT não é obrigação da escola em Então, colocar? a escola deveria dar a AT, mas muitos não dão, né? Eles dão o quê? Uma estagiária que acabou de entrar na escola, que nunca trabalhou com autista, que não sabe quem é, põe lá do lado do teu filho para fazer lição, né? Foi o que eu falei que aconteceu comigo quando eu fui estagiar. Coloca Exatamente. que não tem preparo nenhum, né? A escola não coloca. Então, assim, as escolas aceitam AT de fora. Então, você tem o custo da mensalidade mais o custo da AT. Por exemplo, o Arthur vai passear até o ano passado, né, que ele estava na outra escola, ele ia passear e eu tinha que pagar o passeio dele e o passeio da AT. Porque como é que eu vou deixar ele sozinho, né, num parque da Mônica, sem ninguém perto dele? Né? Então eu tinha que pagar. Então eu tinha que pagar 200 e pouco O que da não faz AT, mais 200 sentido, e pouco. né? Porque a É. escola paga para os professores. Então, várias vezes eu É que a paguei AT para tem que ele. ser de fora, a AT não é da escola, a AT É, contratada. Entendi. e aí, assim, a escola que o Arthur estuda hoje tem AT deles, né? Eles não aceitam AT de fora, mas foi assim, foi um achado, e a gente tinha muito medo de ser uma auxiliar qualquer, né? Tanto que no começo eu fiquei com muito medo de ser uma auxiliar, e aí, quando eu percebi que não era essa estudante, que ela se apresentou e falou, não, eu sou... Foi bem engraçado, que ela chegou para mim e falou, olha, Carol, eu acho que eu preciso apresentar meu currículo para você. Eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga e especialista em aba. Fique tranquilo, seu filho está bem cuidado. Então, foi Dá aí que até eu aquele relaxei em relação à alívio. escola, mas até então a Ufa! gente... Nossa, dá um alívio que você fala, nossa, graças a Deus, ele está numa pessoa boa. E hoje ele está Sim. escrevendo, ele gosta dela. Mas você fica com medo o tempo inteiro, é uma briga constante o tempo inteiro. Então, assim, falar que o autismo é bonito não tem nada de bonito. Não vejo nada de Exatamente. bonito de você pegar o seu filho idealizado e ver que seu filho tem 11 anos e não consegue ler, e todo mundo fala assim, calma, logo, logo ele lê. Olha, na verdade, é porque ele está muito cansado, é muita terapia, é muita gente palpitando, é muita gente querendo dar pitacos sobre como você trata ele em relação à crise, a coisa. Então, você fala assim, nossa, é melhor eu não ir por um outro ângulo com ele aqui, porque ele vai ter crise. Ah, não, isso daí eu acho que você não deveria falar assim, deve ser de outro jeito. Na própria família, né? Você tem que É. lidar com pessoas que não entendem na própria família o que é o autismo. Na E é uma coisa escola, difícil, né, de explicar, porque as Sim. pessoas acham que é algo fácil, que é algo tranquilo, não meu tem pai, noção, né, do dia a dia. meu Agora pai, que vocês estão falando sobre isso, sempre quando eu estou com as minhas amigas e a gente está em aniversários, em parquinho, eu não relaxo, né? Tipo assim, eu tô ali, tipo, eu não relaxo, e nem eu e nem o meu marido. E aí elas sempre comigo. ficam pra mim, meu, você tá louca?
Tipo assim, deixa o menino brincar. E eu não consigo explicar para elas o meu modo alerta. E hoje eu vi uma coisa que é verdade, elas nunca vão poder, não, né? Tipo assim, a gente sai ensaiada de casa sempre num parquinho para dar satisfação para a mãe da criança do porquê o seu filho está se comportando Sim. assim. Elas não vão precisar explicar para as outras, os filhos delas, as mães típicas, não vão poder explicar para as outras crianças. Elas não vão precisar intervir ali numa criança mais madura, né? Claro que quando a criança é pequena a gente tem que ensinar, mas assim, quando a Sim, criança começa a entender, elas não vão precisar estar ali, olha, ele está falando assim porque ele quer ser seu amigo. Elas não vão, então a gente já sai de casa preparada para defender o nosso filho. Então, eu acho que a gente sente, né? Amanhã típica que quando a gente sai, alguma coisa vai explodir. A gente está sim, sempre em alerta e a gente não consegue explicar para as pessoas do porquê que a gente fica em cima, do porquê que a gente está de olho. Mas é isso, é uma coisa dentro das mães atípicas que a gente sempre precisa explicar para os outros. Então, não tem como romantizar. Porque exato. enquanto a maioria das mães saem para relaxar, vamos sair para relaxar as mães e as crianças e elas vão ficar lá no parquinho e a gente vai sentar. A mãe atípica não vai conseguir, porque ela vai ter que Sim. estar ali sempre para se explicar, sempre para defender o seu filho. E aí é isso, tipo, pesa, não tem como romantizar, né? E tem mães que é aquilo, o autismo ele é diferente E na vida o das autismo, pessoas. Às vezes você vai ter que explicar para o seu filho porque o seu filho quer abraçar o outro filho de outra pessoa, e às vezes você vai ter que se explicar porque o seu filho tá batendo, porque o seu filho tá empurrando, porque o seu filho tá fazendo isso com outra criança, tipo, sabe? Sim. É difícil, é complicado. eu acho que Dá pra também me romantizar. ajuda. A gente tem que sair de casa com vários combinados com as crianças, né? Eu saí com o Arthur, olha, agora a gente vai tal coisa, depois a gente vai fazer tal coisa, com uma previsibilidade e falando. Ó, quando você chegar lá, você fala oi pro tio não sei o quê. Olha, você faz assim, depois a gente vai fazer o que você quer, né? E a gente já se justifica o tempo inteiro. Por exemplo, o Arthur. O Arthur tem 1,60 m, quase 1,5 m já, né? Ele é grandão, ele é muito grande. Eu tenho 1,80 m, meu marido é grande, então o Arthur é muito grande. Então, às vezes, ele entra correndo numa loja de brinquedo e gritando, e as pessoas olham e falam assim, mas desse tamanho tá fazendo? Aí eu tenho que explicar, olha, desculpa, ele é autista. Olha, é porque ele é Não, autista, ou porque ele deixa eu tem... só te cortar uma coisa aqui. Então, um tempo atrás aconteceu uma situação, e aí, numa outra roda de conversa, não sei se a Nath te lembra, que eu falei para a mulher, eu falei, moça, me desculpa, ele é autista. E é essa fala, né, da gente Me sempre desculpa, ele é me autista, o desculpa tempo pelo inteiro. Sim. autismo da criança. Então, como que a gente vai romantizar algo? Exato. A gente tem que pedir Ó, desculpa por ele ser assim. É, eu fui para uma pousada. Ir para a pousada é uma coisa para qualquer mãe normal, né? Com seus mãe típica, com seus filhos, né? Todos querem ir para a praia, não sei o quê. O Arthur odeia dormir fora de casa. Então a gente foi para a pousada. Chegamos na pousada. Na hora que ele viu, ele não gostou, né? Ele queria ir para a praia, mas ele não queria dormir no hotel, porque ele fala que ele sente saudade de Temos casa. uma visita especial aqui. Oi, É. João! Oi. Oi. Depois eu falo, tá? Então, tchau. E aí a gente foi. Quando chegou lá, o Arthur corria para um lado e falava, não quero ficar, não sei o quê. E a mulher olhava e falei para ela assim, me desculpa, ele é autista. Aí eu escrevi na ficha, autista. Quando chegou em cima, o Arthur estava bravo, ele gritou, socorro, minha mãe me prendeu aqui. Aí, quando desci, a mulher estava me olhando com uma cara, assim, com o olho desse tamanho, ela falava assim para mim, tá tudo bem? Eu falei, tá, é porque ele não quer dormir aqui no lugar, né? Ele não se sente tranquilo em dormir num hotel. Então, para a gente, para fazer qualquer atividade que seria uma atividade normal, de ir num restaurante, de ir num passeio, de ir num parque, você tem que ver se vai dar bom. E às vezes não dá bom. Muitas vezes não dá bom. E Às você vezes é a gente vai julgado, né? super feliz e empolgado, achando que vai ser super legal, chega lá, Várias Gente, vezes. não vai ser sem pretensão nenhuma e dá super certo, sim, né? Mas Várias assim, não vezes. tem como a gente programar um passeio. e é sim. Várias interessante vezes. Você vocês chega no estarem. lugar e volta para trás. É É. interessante isso, porque o Vini, a gente não tem diagnóstico ainda dele, mas ele tem uma hiperatividade. A questão do Vini é muito de hiperatividade. E aí o Robson estava até falando sobre isso, e eu tô levantando essa questão para saber
qual que é a opinião de vocês, porque o Robson levou ele, por exemplo, no barbeiro uma vez, que o Robson foi cortar o cabelo, meu marido. E aí ele tava cortando o cabelo e o Vini não para. Ele não tem, a Marina conhece, ele não tem minuto de pausa de ficar quieto, ele não para de falar. E ele não para, ele não para. E aí o Robson olhou para mim e falou: Cara, a gente vai precisar comprar um cordão de girassol para ele. Porque como ele tem a questão de uma doença rara, que a gente ainda a investigação, de doenças ocultas, para pelo menos as pessoas entenderem que assim, ele tem uma hiperatividade muito grande. Aí eu falei, cara, que interessante, né, você falando sobre isso. O que que vocês acham sobre o cordão do autismo? Vocês usam ou vocês não usam? Nath, a sua tela tampou. Não, eu coloquei em frente. Eu vou falar sobre isso. Hoje, Eu queria hoje eu saber do cordão, o que que vocês acham? Vocês usam, vocês não usam, vocês são a favor ou não? Antes do Eu sou a favor. diagnóstico, não. Antes não. Mas agora, sim. Por quê? Porque eu sinto que com o cordão também eu não preciso ficar me explicando toda hora. Se ele tá sem o cordão, eu tenho que ir lá, olha, ele é autista. Então, para ele ser respeitado e ser visto, por exemplo, sempre em parquinho, eu sempre coloco o cordão. Então, tipo assim, então se ele vai ter um comportamento X e ele tá com o cordão, eu sinto que a pessoa vai ter mais empatia do que eu ter que ficar me explicando toda hora, olha, ele é Uhum. autista, olha, ele é autista. Então, eu acho que quando as crianças ainda não entendem, algumas entendem mais. Mas a questão do cordão eu concordo, eu uso, sim. Sempre que eu preciso, inclusive eu perdi, eu tenho que comprar outro, porque eu sinto que é um respeito, que é difícil, né? Porque a gente tem que mostrar para as pessoas para ele ser respeitado. Mas com cordão, sim, eu acho que as pessoas enxergam mais com empatia e elas entendem também, né? Porque às vezes a gente exige tanto respeito, mas como a gente vai esperar um respeito, sendo que elas não sabem? Então, quando elas veem o cordão, elas já falam, ó, aquela criança é autista, então é um pouco mais entendível os comportamentos. Parece ter um pouco mais de paciência, né? De empatia Exatamente. mesmo. É isso mesmo. Eu, durante muito tempo, o Arthur não aceitava usar, né? Então, eu usava em mim, enrolava no meu braço, punha na minha bolsa. Uhum. E durante muito tempo, eu tive que falar, né? Ah, não, ele é autista, porque o Arthur não aceitava usar nada no Tá. pescoço. Ele não... E aí, com o tempo, a gente foi ensinando ele, e hoje ele aceita usar o cordão, a gente usa, e isso me deu uma tranquilidade muito maior em algumas situações. Por exemplo, quando a gente vai nesses parques, né, a gente foi no Animalia, ele saiu correndo que não alucinado, assim, numa ladeira lá, e aí, de repente, o cara olhou e falou assim, parou, era um cara da própria Animalia, aí ele parou e falou assim, quem é essa criança? E na hora que ele olhou, falou, ah, ele é autista, deixa ele correr na hora, assim, sabe? Na hora que ele bateu o olho, ele falou. Porque o Arthur, imagina, uma criança grande correndo, assim, alucinadamente. De repente, o cara parou, olhou, falou. Na hora que viu que estava com o cordão, falou assim: ah, ele é autista, então tudo bem. Então, Sim. e a gente não precisa se justificar o tempo inteiro. Eu Exato. acho que o que cansa a gente é a gente se justificar. A gente chegar no restaurante e falar: então, você traz o canudo para ele tomar no copo, porque ele é autista, e ele só toma o canudo. Olha, você pode. Cabeleireiro, barbeiro, levar o Arthur para cortar o cabelo. Ele só corta com um cara. Ele não corta com o outro. E aí minha sogra teve a ideia de trocar o cabeleireiro. Ele fez um escândalo dentro do salão. Né? Ele gritou, esperneou. Nanana. Aí, e aí era o tempo inteiro assim. Ah, todo mundo olhava e eu falava, é porque ele é autista. É porque ele é autista. A gente, mãe, a gente já tá. Qualquer coisa a gente já fala, é autismo. Sim. Já é automático o negócio. Depois de um tempo, vira automático. Qualquer coisa que ele faça, a gente já fala porque ele é autista. E a Natália também, a Natália, acho que é a Natália, ela falando sobre o filho dela ser muito imperativo, eu me identifico com o João, tipo, ele pula o dia inteiro em cima da nossa cabeça, ele fica. E aí a gente viajou esse final de semana com meu irmão, e aí aí o filho dele acordou mais cedo e tal, uma criança típica, normal, mais novo. Aí ele falou pro filho dele, fique em silêncio, porque depois que o João acordar, ele não vai parar mais. Eu não sei se na hora eu fiquei com raiva ou eu concordei, é verdade, né? Porque a criança, quando ela é mais agitada, a Sim. gente fica tipo, meu Deus. É. Ah, mas aí, Mas né? a gente tem que pensar num outro lado também, que é o seguinte: não é porque é autista que pode fazer tudo. Eu tenho um lema, né? Autista sim, mal educado não. É. Então, É. assim,
Uma vez o Arthur entrou, meu marido estava com essa mania de estar dirigindo, e aí xingou, e eu falei para ele, meu, não fala palavrão que o Arthur vai falar. E aí meu marido falou, seu fedido, uma coisa assim. E aí o Arthur achou engraçado isso. E aí a gente foi numa loja, entrei lá, o Arthur entrou, olhou para o rapaz e falou assim, ah, seu moço, cara fedida, e deu risada. Na hora eu parei, olhei para trás, falei para ele, Arthur, isso não se faz, isso é falta de educação. Você vai lá e peça desculpa pro moço. Ele foi, pediu, aí o moço falou assim, não, tudo bem, eu já vi, ele é autista. Eu falei, não tem problema, mas ele tem que ser educado. Porque há uma situação também de que autista pode tudo. Sim. É. Então, ele é autista, então pode. Não tem problema. Não pode. Não, autista também leva bronca, também vai de Exatamente. castigo, também é Sim, igual qualquer outra criança. O Só que autismo não pode virar uma carteirada, né? sim, é, é exatamente isso. O que muita gente usa também é o autismo como carteirada, né? Então, Sim. tipo, sim, ele tá tendo. Porque é diferente, crise de birra, né? E a gente, mãe, sabe quando é crise e quando é birra. Dá para saber diferenciar? Tá. Sim, dá. Eu Eu, sei direitinho quando o em Arthur tá tendo casa, crise e quando ele tá tendo birra. em casa eu costumo ah, falar pro sim, João, eu falo, pode parar de crise de pelanca, porque eu não tô nem aí com a sua crise. E isso sim, Eu não falo pro Arthur, chega de chilique. Eu falo pra ele, é, olha o chilique. Você porque tá a fazendo gente sabe. feiura? O Eu sei João, ele muito bem. começou com uma coisa assim, tudo ele tinha que ser primeiro porque ele era autista, ele não queria ficar em nenhuma fila, ele não queria esperar nada, porque ele era autista. Eu sou autista, eu tenho que passar na frente. Eu falei, não, não. Tem coisas que você vai esperar. Lógico, se eu sim. vejo que tá muita fila, que tá um ambiente que não tá legal para ele, eu até uso para poder passar. Agora, que nem aeroporto, tá naquela coisa de viagem, de, né, aquela ansiedade toda, eu uso. Agora, em casa era assim, O Arthur meu carteirou prato alguns tem que dias ser o comigo. primeiro. O Sim. Arthur teve um dia que a gente estava no Animalia e a gente estava. E no Animalia tem aquele teleférico, né? E ele queria ir, a gente foi. Quando estava chegando lá, ele virou e falou assim: eu tenho que ir primeiro, eu sou autista. Então, eles começam a perceber isso. É, É, na idade dos nossos, né, Marina, eles já têm uma noção maior. E Eu ele ia já. até entrar nesse assunto, Carol. Que bom que você puxou. Você e Marina têm a mesma idade, né, dos meninos. sim. Aham. Como que e eu e Nath, a Nath é tão minha parceira que até Rodrigues ela é. Então é É, nome e sobrenome igual o meu. Mas sim. eu e Nath, as crianças são menores, né? Vocês já tiveram essa conversa com os meninos para falar, olha, você é autista, o autismo é isso. Vocês conseguiram explicar para eles sobre isso? Principalmente na Então, o idade, né? Porque eu Arthur, acho que a Nath já vai falando, mas a idade é menor também, né? É, o Arthur, ele tem uma compreensão cognitiva, ele tem um atraso cognitivo, né? Tá Então, bom. ele tem 11, mas ele tem como se ele tivesse 8, 9, né? Então, ele ainda, eu brinco que eu faço uma média aritmética, né? Porque ele tem um tamanho de um de 13, mas a idade de 8 e mais a idade dele de 11. Eu falei que eu ia fazer uma média aritmética para poder ficar mais fácil. Mas eu converso com ele, eu explico, eu falo, olha, porque às vezes o Arthur fala, eu diferente. Uma vez ele chegou para mim e falou, por causa da escola, mamãe, não quero ir à escola, eu diferente. E aí eu fui entender o que era esse eu diferente para ele. E aí era porque ele não chegava perto dos amigos, porque ele não Ah, sabe brincar com os amigos. Porque as crianças que vinham até ele, né? Então, e na idade do Arthur, os meninos já não estão mais brincando de carrinho. E o Arthur é muito carrinho. Ele vai todo dia com uma mochila de dinossauro carregada de carrinho dentro da mochila. Ele é muito crianção ainda, né? Bem que gosta de brincar. Que nem eu estou na minha sogra, ele está brincando de trem lá. Ele tem um trenzinho e ele está brincando. Então, a gente percebe que o que o Arthur vai entendendo, a gente vai explicando. Então, eu explico para ele. Falo, filho, você é autista, você é diferente por causa disso. Teve uma época que ele falava assim, eu falo feio, né? Porque ele tem, com a comorbidade, a apraxia de fala. Então, ele, ele tem a dificuldade. Então, ele fala errado. Ele ainda, quem vê ele falando, parece que é uma criança de, sei lá, 5, 6 anos falando, e ele fala
Ele tem 11. Então, ele fala errado, ele fala tia Pia, ele fala pimpinho, né? Ele fala algumas palavras erradas. E aí, um dia ele falou para mim, eu falo feio. Eu falei, não, você não fala feio. Tem dificuldade para falar e você está aprendendo a falar. Então, assim, eu tento. E aí eu uso as terapias a meu favor nesse sentido de trabalhar essas questões com ele, das diferenças dele, que ele é diferente do amigo, que todo mundo é diferente, Uhum. né? Mas o Arthur usa das questões dele, né? Porque ele é esperto. Então, o que Sim. ele fazia? Tinha uma época que as crianças todas vinham recebendo na porta da escola. Aí ele descia pleno e as crianças carregando o material dele, né? Aí eu tive que O entrar rei em ação. chegou, né? Várias vezes. Por exemplo, ele chega na clínica, ele deita no colo de qualquer mãe que está lá. E aí todas falam, ai, tadinho, deixa ele, né? Porque ele é fofinho, ele vem e cativa, né? É, ele não tinha lição de casa. Porque, ai, tadinho, ele fica cansado de fazer lição de casa. Então é melhor a gente, na outra escola, né? Falar, ai, porque... As pessoas E o Arthur passam muito fala, a mão na cabeça. Vocês acham que tem essa tipo é, de passar mais a mão na cabeça porque é autista? Tem muito, sim, sim. E muito. as escolas morrem de medo da gente processar. Se é Sim. um medo apavorante de uma escola, eu falar que vou processar. Quando eu tirei o Arthur da escola, que briguei, estornei durante um tempo, não deu certo, eu tirei ele. A diretora da escola, que nunca tinha falado comigo, ligou para mim, mas Carol, não tira ele, nós amamos o Arthur aqui. Né? Por quê? Porque morre de medo que eu processasse a Sim. escola por falta de adaptação, por N coisas. Então, eles passam muito a mão. Nessa escola, o Arthur foi apresentar lá, ele tentou, ele não conseguia, a escola é muito grande, e aí foi com uma banda, né? Depois ele tentou subir para cantar, né? Veio a coordenadora de inclusão, a outra coordenadora, a professora, a AT, todo mundo para mim, para meu marido, assim, olha, a gente tirou ele, mas é para respeitar ele. Você percebe que tem todo um cuidado excessivo, que eu falei, tudo bem, mas se fosse uma criança típica que estivesse lá Sim. e não quisesse cantar, porque tem crianças que são tímidas, né? São tímidas e não cantam. Será que iam ter a mesma coisa de falar, estou tirando ele daqui porque é necessário, todo esse cuidado? Então, as pessoas passam a mão em cima. Se eu Sim. vou num mercado e o Arthur derruba, como ele já fez uma vez, numa loja de brinquedo, que ele queria um carrinho, eu não quis comprar para ele, ele enfiou a mão nos bichos de pelúcia e jogou tudo no chão. Na hora que souberam que era, ai, não tem problema, deixa que eu arrumo. Fica tranquila. Ai, deixa ele tranquilo, né? As pessoas Então, têm aí não briga receio. com ele. É. Todos têm muito receio de brigar e de coisa. Hoje E em alguém mal, dia, eu não sei se. Então, hoje em dia, eu não sei se as pessoas têm receio pela criança ser autista ou ou pelas pelos pais. mães de como vai ser a reação. Omar, eu até quero que você conte sobre a conversa com o João, mas Sim. você acha que as pessoas têm essa relação de ter medo? Porque a gente já tem o rótulo de mãe barraqueira, né? Depois que você. Eu falo que é um rótulo que você ganha. Você ganha o rótulo de mãe atípica e de mãe barraqueira junto. Você acha que É. tem isso das pessoas também terem receio de como vai falar? Porque, pô, aquela mãe deve ser muito chiliquenta e ela vai fazer barraco. Eu falo que assim, tem que valer para os dois lados, tanto para o meu lado quanto para o dele, né? Uhum, Eu tenho que cobrar dele ser uma pessoa educada, eu tenho que cobrar dele que ele tem que seguir regras, independente dele ter o direito de passar na frente ou não, ele tem que seguir algumas regras, uhum, e a gente também se controlar para também seguir, né? Lógico, eu tento com toda a classe do mundo, e aí eu invoco meu Buda, né? Porque aí eu falo, a vontade é de enfiar a mão na cara, né, da pessoa. Mas a Sim, gente não pode, e eu também não posso mostrar para ele que numa situação é assim que eu vou reagir, né? exato. Então, com educação, eu respondo para a pessoa à altura, mas mostrando que ela está errada, que ele tem o direito, ou que ele errou e eu estou corrigindo, para que Uhum, também não fique uma situação ali muito, né? Não adianta eu querer resolver algo inconveniente com uma confusão, sim. né? Sim, exato. Já passei por diversas confusões aí, já brigaram com o João porque o João estava fazendo xixi na praia
o que que eu ia fazer depois que ele tirou e estava fazendo xixi. Não tinha como eu segurar. E a mulher xingou ele, me xingou, falou que onde já se viu que eu não tinha educado meu filho. E aí eu falei, senhora, ele é educado. Parece que você não tem banheiro em casa. Eu falei, não, a gente tem banheiro em casa. Só que assim, ele é uma criança autista que ele sentiu vontade de fazer xixi, ele achou que, né? Podia fazer Eu na até frente de falei todo para ela, eu mundo. falei, ele fez o que todo mundo faz na praia, só que ele fez livremente, porque não sei se a senhora sabe, todo mundo vai passear no mar para fazer o quê, né? Mas eu falei, ele não teve o filtro de fingir que não estava fazendo, ele só se O Sim. sentiu Arthur quase livre. fez isso também. Meu, semana Falou passada eu tava que na. Rapidinho, só pra não esquecer, semana passada a gente tava na porta da igreja, a Marina falando de xixi. Na porta da igreja, ele olhou, mãe, eu quero fazer xixi. Na porta da igreja, ele abaixou as calças na frente de todo mundo, colocou o piu-piu pra fora. Todo mundo começou a rir. Eu falei, não, 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 vamos pro banheiro. Peguei ele correndo e falei, na rua não pode, vamos fazer xixi no banheiro. Tipo assim, ele aprendeu com o pai que quando tá na rua, não tem lugar, faz lá. Então ele associou, tô na rua, vou fazer xixi. Exato. Abaixou as Agora, o calças xixi, e só filho, que na a árvore. gente tem uma técnica agora, com um combinado. A gente sempre anda com uma garrafinha de água vazia no carro ou com a gente. Sempre que dá vontade de fazer xixi, que não tem banheiro, ele faz o xixi na garrafinha. Eu também sou dessas, porém, essa semana confesso que tive que deixar meu filho fazer xixi na rua, porque não tinha garrafinha perto. E eu falei, a gente parou até num lugar, não tinha banheiro. Eu falei, não tem o que fazer, vai fazer xixi, Gente, não acabou de tem o que desfraldar. fazer, Não, tem que fazer. né? Porque assim, Ele, a gente minha sabe, sogra ensinou ele a segura. fazer xixi Eles na não. árvore uma vez. De brincadeira. E aí ele achou que toda árvore que passava ele podia fazer xixi, né? E aí eu fui passear com o cachorro parou para fazer xixi, e ele também foi abaixando as costas. Não, na rua não, não. Mas a vovó disse que podia fazer xixi na rua. Eu falei, mas lá no sítio, filho, lá. Exatamente. Porque eles não Sim. têm isso, né? O grande problema da criança hoje, da criança autista, por exemplo, o Arthur não entende metáfora, o Arthur não entende duplo sentido, ele não entende. Sim. Para ele, se o cachorro pode fazer xixi na árvore, Falta ele também pode. ele não Agora Né? deixa eu perguntar uma outra coisa. Adoro essas conversas que eu posso tirar um monte de dúvida. E que eu sei que também tem outras mães que não são mães de crianças com autismo que também têm dúvidas. O Vini passou por uma situação essa semana na escola. Ele está na adaptação do curso de férias. Aí ele chegou um dia com a naninha dele e falou: Mamãe, eu não vou levar mais minha naninha para a escola. Eu falei: Nossa, por quê? Falou: Porque o menino baba na minha naninha. E aí eu não entendi, eu achei que fosse alguma criança menor, alguma coisa assim, porque é colônia de férias. E aí, depois no dia seguinte, ele falou, ele babou num brinquedo, alguma coisa assim. E aí eu fui perguntar, né, a escola, né? E eu sei que a escola é super inclusiva, que ele tá estudando hoje, graças a Deus. E eu falei, o Vini falou sobre uma criança que tá babando nas coisas dele. A questão não é sobre o que a criança tem, e tal, mas eu quero saber como que eu lido com isso em casa. Porque se a escola me falar, não, é uma criança que tem autismo, é uma criança que tem síndrome de Down, eu preciso saber para trazer isso em casa, como lidar com isso. E aí a escola me falou que é um menino que tem autismo. Então eu comecei a lidar com isso, conversar com ele. Vocês, como mães de crianças com autismo, como que vocês gostariam que as mães das crianças que não têm autismo conseguissem falar com elas sobre isso? Olha, eu olha, todo começo o ano no grupo da escola mandando uma mensagem. Tá. Então eu explico que o João, ele é autista, que ele tem dificuldade nisso, quais as dificuldades que ele tem, quais são os gatilhos para possíveis crises, qual que é o hiperfoco dele. Peço para que as mães conversem com as crianças. O João, ele não tem que, em momento nenhum, ser privilegiado em nada. sim, Ele vai ser tratado como todas as outras crianças, mas que ele tem algumas dificuldades, né, em algumas situações que para ele acaba acarretando em crises. Então, que converse com as mães para que eles já saibam que o João é diferente, o João tem um Uhum. comportamento diferente, que o João, algumas lições, ele vai fazer diferente dos outros amigos, que ele vai ter uma auxiliar só para ele, para que as crianças também, porque é o que eu falo assim,
fica difícil você cobrar de uma criança algo que ela não conhece. Exatamente. É. Né? Então, se você conversar com o seu filho, olha, ele tem dificuldade, ele fala errado, não, ele não fala errado porque ele é bebê, ele não fala errado porque ele não sabe falar. Não, é porque ele tem uma dificuldade de articulação de fala que faz com que ele fala vazio, né? E que isso não é engraçado, Sim. não é Sim. Não é motivo de bonitinho. chacota, não é bonitinho, ele não é fofinho, ele não. Ah, às vezes ele vai sair para dar uma volta. Ele não vai sair porque ele vai dar uma volta porque ele só quer ver o sol. Não, é porque algo está incomodando ele. A sala, apesar de a gente falar que é difícil você falar para a sala não ser barulhenta, mas que o barulho incomoda um pouco mais. Então, eu sempre converso isso com as mães. Todo ano eu converso. E muitas mães me procuram e falam, Marina, como eu devo falar? Essa pergunta é. Eu falo, Muito é falar comum. assim, é falar a real, né? Ele tem dificuldades diferentes da gente, mas vocês vão entendendo como que é a dinâmica dele. O que tem coisas que ele vai gostar. O João é uma criança que ele adora abraçar todo mundo. Foi o que a Carol falou. Ele sai na rua, se deixar, ele sai abraçando. Se ele conhecer alguém na rua, ele bate um papo Sim. e abraça a pessoa. Tem outras crianças que já não gostam de abraçar, já Claro, não não gostam de gosto. chegar perto, né? E eu acho que isso é importante a gente falar Sim. para os nossos filhos, né? Os atípicos ou não. E Não, e é mesmo importante porque eu falei, o Vini falou assim, ele é bebê, ele não fala. Só que assim, é uma criança que é muito maior. Depois eu conheci a criança e ele é muito maior que o Vini. Aí eu falei, filho, ele não é bebê, mas ele tem dificuldade em falar. Você já é o contrário, você fala muito. Para você parar de falar é difícil. Então, ele é completamente diferente. Então a gente vai também colocando essas situações para ele entender também que não que é uma criança diferente dele e que ele também é uma criança diferente. sim, sim. Sabe uma coisa que existe, que uma professora do Arthur teve, uma professora do segundo ano do Arthur, passou para a sala toda tem um vídeo da turma da Mônica explicando o que é autismo. Ai, que É legal! muito legal, porque tem um menininho da turma da Mônica, que é o autista, e eles explicam que ele não fala, que ele tem algumas coisas. E isso foi um divisor de águas na antiga turminha do Arthur, porque ninguém entendia por que que o Arthur podia sair. Por que que o Arthur tinha pecinhas de Lego de vez em quando para ele brincar, brincar não, para ele se acalmar, Sim. enquanto os outros estavam fazendo lição, né? Então, algumas mães vieram, depois disso, desse vídeo que a professora passou, algumas mães chegavam em mim e falavam assim, nossa, Carol, tô entendendo tudo, porque o Benício me explicou, porque o fulaninho me explicou, Olha que porque legal. eu tenho um amiguinho, uma amiguinha que o Arthur tinha, que era a Marcela, ela é gêmea de um outro menino, e ela cuidava do Arthur, né? A gente falava que ela era a mini AT do Arthur. E aí a mãe dela chegou, e o Arthur... com 4 anos, ele falava quase nada, muito pouco. E aí, um dia, o menino abraçou ele, e apertou ele não conseguia falar para o menino soltar. E ele mordeu. E aí, a mãe foi lá, obviamente, né, entender. E aí, as crianças não tinham contado para a mãe que ele não falava. E aí, a mãe passou um tempo, veio a reunião, a mãe veio falar comigo, falou: ai, eu só fui saber que o Arthur não falava depois de um tempo, porque para eles o Arthur não tem problema nenhum, ele brincava com eles perfeitamente. Então, assim, tem que ver até onde é a dificuldade da criança, né? Porque às vezes as crianças estão ali juntas e elas nem percebem a diferença do Exato. outro. Sim. E Agora, tem outras vezes que eles vão perceber por que que o Uhum. Arthur pode sair. Por que que o Sim. Arthur, por que que o Vini é mais agitado? Por que que o João faz mais coisa? Não, aí a escola explica e a gente explica, né? Eu acho que tem método, não precisa mostrar o vídeo, mas explicar que a criança é um pouco diferente, né? A minha sobrinha, ela fala, mas é porque o Arthur é autista. Aí teve um dia que a gente estava falando e ela falou assim, mas, gente, o Arthur só é autista. Tipo, é normal, o que que é? Ele só é Só autista. um Ou nome seja, diferente. Sim. ele é por isso. Então, assim, são situações que eu acho que eu, pelo menos, eu me coloco
no papel da outra mãe, né? Que não sabe lidar. E aí eu falo, olha, ensina seu filho que ele não precisa fazer tudo pelo Arthur, né? Eu tive que conversar com essa mãe e pedir para a Marcela não ficar mais levando o material do Arthur ao Até trabalho. porque também tem mães que reclamam achando que, isso eu já ouvi de mães Porque aí que são mães típicas que falam, ah, mas tem um autista na sala e aí minha filha fica de cuidadora. ou Ou então o autista fala assim, atrapalha, né? olha, ou então eles falam assim, tem uma vez que tinha um menino na sala do Arthur que mordia todo mundo. O menino era terrível, ele mordia todo mundo. Eu cheguei para a primeira reunião, a moça virou, e falou assim, uma das mães virou e falou assim, então, se fosse o menino autista, a gente até dava um desconto. Mas como não é o autista, aí eu virei muito plena, olhei para ela e falei assim, então, deixa eu te explicar. Nem todas as crianças autistas vai morder e vai bater. Nem todas as crianças que têm autismo são agressivas. O Arthur, ele é extremamente bonzinho, assim, em relação, ele não é de bater em ninguém, ele não bate, e ele vai, eu ensinei que ele tinha que ir até a mãe daquela criança que estava incomodando. O João, filho da Natália, bate na cintura do Arthur. E aí, Sim. várias vezes, o Arthur foi até a Natália pedir para ela poder tirar o João de cima dele. Então, Sim. assim, né, Nath? Várias vezes o João vinha feliz abraçar ele, e ele olha como se ele estivesse vendo, né? Tipo, o que é isso? E Sim. aí, umas duas vezes ele foi atrás da Natália para a Natália tirar o João de cima Uhum. dele, E toda né? vez que o João vê o Arthur, ele. Ele tentava abraçar. Mas o que é? Foi um jeito que a gente foi ensinando. Eu acho que Sim, nós, mães atípicas, tem que ensinar os seus filhos, os filhos, né, a como agir, como qualquer outra criança, indiferente do diagnóstico ou não. Mas exato. É, sabe o que que aí eu acho que existe um erro? Até aí eu acabo jogando para a escola também, essa parte. Não de falar de diagnóstico, um é isso, outro é aquilo, mas de mostrar que cada criança, e isso eu acho que assim, é aquela primeira roda de conversa no primeiro dia de aula, que cada criança tem suas facilidades e suas dificuldades. E que, independente de diagnóstico ou não, porque também tem crianças, não precisa ter o diagnóstico para morder. Vai Sim, morder, Sim. ela vai bater, até porque a mordida é. E eu falava, quando eu dava aula, eu falava isso para as mães, eu falava, eu entendo, gente, como mãe, mas a mordida também é uma forma de se comunicar. Eu não sim, Sim. soube expressar o que eu queria e eu mordi. sim, Algo Sim. estava incomodando. É dolorido, eu sei. Às vezes dói mais na mãe do que na criança, né? A exato. sim, gente sofre muito mais na mordida. Mas mostrar que todas as crianças têm facilidades e dificuldades, e Sim. que, no caso de que algo está te incomodando, você precisa procurar a professora. Do mesmo jeito, procurar a mãe. Essa criança, se ela não está conseguindo resolver uma situação, ela tem que procurar alguém que ajude. Mas Sim. eu sinto assim que muitas vezes isso não é passado muito claramente na escola. não, Então, assim, é não meio é. que salve-se quem puder. E aí É, acaba gerando esses conflitos. E hoje, com a facilidade do WhatsApp, às vezes o conflito sai da escola e vem para as E mães. vendo. Também Sim. muitas vezes eu não se já entendem, percebi né? isso. Na escola nova agora do Arthur, eu não tive acesso ao grupo de mães, né? Porque o Arthur entrou no meio do ano, era outra turma, e eu fiquei com muito medo do Arthur ter algum tipo de dificuldade com as crianças. Passou um tempo, acho que um mês que o Arthur estava na escola já, de repente vem vindo um menininho muito fofo, virou para mim e falou assim: Eu adoro o Arthur, ele é muito divertido. Tchau, Arthur. E o Arthur, não quero, não sei o quê, né? Porque o Arthur deu o horário dele embora, ele já não fala mais com ninguém, ele não quer mais falar com ninguém, encerra as atividades, ele não quer mais, né? Aí eu perguntei o nome dele. Aí ele me disse, ele falou assim, Fia, na hora que estava todo mundo na sala, a Pro disse que ele era um pouquinho diferente, mas ele é só um pouco diferente. Então, assim, a escola falou, eu acho que tem muito da gente exigir da escola também, que a escola fale, olha, se os nossos filhos têm alguma dificuldade,
ou que ele não fala, ou que ele fala, ou que ele é agressivo, ou que ele não é, porque Sim, vai muito de você conversar e ter essa troca com a escola. Eu consegui, com essa escola agora que o Arthur está, que tenha essa troca. Então, elas me falam, elas me avisam, a própria AT vem trazer ele, me fala. E as próprias crianças, né? Sim, No final do ano teve uma sacolinha da amizade que eles fazem, que cada pai manda uma coisa. E o Arthur ganhou umas 50 coisas do Darth Vader e sei lá, borracha, coisa, tudo de dinossauro, de coisa, porque todo mundo sabia que ele gostava. E uma das mães virou para mim e falou assim: ah, a única caneta diferente que tinha foi do Arthur, porque o meu filho quis comprar para ele porque sabia que ele gostava do dinossauro. Então, assim, as crianças em si, elas cuidam, né? sim, É que muitas vezes os pais se metem em coisas que não tem. Briga de escola, sim, dependendo da briga, né? Uma coisinha. sim. Os eu pais. também acho que na Nath, maioria eu dos ia falar que casos, você queria falar alguma coisa. eu também acho que na maioria dos casos das crianças, os pais não têm tempo de explicar, ensinar, então as crianças acabam refletindo o que elas veem. Então, se elas não são empáticas, é porque elas não têm pais empáticos. Se elas são egoístas, se elas reclamam, é justamente por isso, porque elas não foram ensinadas. Na sala do João, sempre foi muito tranquilo. Como é uma sala de criança pequena, igual do seu filho, tipo assim, as crianças se pegam, elas se mordem, elas se batem. Só que eu sempre estava ali no grupo pedindo desculpa, porque aí eu expliquei, gente, o João é autista, eu peço desculpa pelos comportamentos, e elas mesmas, assim, ano passado eu tive muita sorte com a sala. Elas mesmas me acalmaram, olha, relaxa, é assim que acontece, é assim que acontece, criança dessa idade briga, criança dessa idade se bate, e isso também, entender também que, por mais que as crianças, os nossos filhos atípicos, tem aquela parte de que a criança não se bate, tipo, não gosta. Então, a gente ensinar sobre o respeito. Olha, o João, ele é autista, ele tem um pouco mais de dificuldade para aprender. Você, outra criança, é uma criança incrível. Você é incrível. Você pode ajudar o João se você quiser. Se você não quiser ser amigo dele, também não tem problema. Mas se o João te incomodar né? E você pode falar, João, eu não quero. E se passar disso, você falar para a professora. Mas o João merece ser respeitado do mesmo jeito que você Com merece ser certeza. respeitado. E a gente sempre ressaltar a dificuldade da criança. Vamos supor, a Marina falou que porque o João fala errado, as outras crianças podem zoar. Então, nessa conversa, a gente fala: olha, você não tem dificuldade disso? Você gostaria de ser zoado? Você gostaria de ser eliminado nessa situação? Não, então é a mesma coisa o João, ele precisa de ajuda. Se você puder ajudar, beleza. Mas se você não quiser Sim, ajudar, mas a gente precisa respeitar essa dificuldade do João. Na é sala do João, importante. é muito importante a gente ensinar essa parte, porque às vezes, eu acho, na minha opinião, às vezes a gente cobra tanto respeito e empatia das outras crianças que a gente acaba tornando para ela uma obrigação cuidar do autista, o autista precisa. Não, e às vezes é o limite dela. É normal, a gente é um ser humano, às vezes a gente não bate com a outra pessoa. Então, assim, a gente saber respeitar o limite, a diferença do João e o João também, nossa, que é mais difícil, né? E aí a gente explica que é mais difícil para ele entender o que a gente já pode explicar para ele. Entendeu? O João vai Sim, demorar para entender, mas quanto mais você fala, ó, João, não quero ser seu amigo, não quero brincar, uma hora ele vai entender, mas tudo sim. isso com respeito. Na sala do João, nossa, foi a Marina que me indicou a escola, então eu sou muito, por hora, eu estou muito feliz na escola. Inclusive, quando eu descobri o diagnóstico, eu queria que a Marina fosse lá na sala fazer uma coisa lúdica, explicar para as crianças a diferença, tudo. Eu queria que ela fosse lá. E aí eu me reuni com a escola e elas falaram que elas já têm a inclusão, tudo. Elas explicam para as crianças, porque o João ele gosta muito das crianças agitadas, então ele já vai lá na criança mais arteira da sala e gruda. E João e Vini estão ali, ó, vão se dar bem. assim, a criança que põe o terror é o melhor amigo dele, vai. Ele é assim. E aí elas explicam, olha, pro amigo, olha que legal. Se você fizer isso, o João também vai fazer, mas se você tiver um comportamento assim, não vai ser legal nem pro João e nem pros amigos. E as crianças, quando na idade dele, já começam a entender melhor. Sim, Então eu gosto disso, de tipo assim, explicar a diferença do João, claro que ele é um autista, é diferente, e explicar a diferença do amigo e do porquê os dois precisam ser com respeitados, certeza. respeitados e ter respeitado e ter os seus limites. Então é isso, aí é o que eu faço, né? Aquela dinâmica. Então a gente espera que os pais
né, ensine, porque às vezes a gente cria os filhos, a gente dá tudo, acaba refletindo tudo que a gente faz, não é nem o que Com a gente certeza. ensina, porque os filhos são reflexo de quem a gente é. Não adianta a gente sentar para explicar pro seu filho, ó, cuida do amigo, olha, o fulano é autista, o fulano é isso. Sendo que quando ele tá com você tá no trânsito, você vê um cara gordo, ah, seu gordo, sai da frente. Ah, se ele vai fazer o que ele tá vendo. Ah, se o João é estranho, por que que ele grita? Por que que ele é assim? Né? Ou tipo, não, ou outro amigo, tenha paciência com o João não sabe falar, sabe? Tipo, é isso, eu acho que Sim. é um reflexo dos pais mesmo. Foi o que eu falei também da confusão, né? Não adianta você reagir a uma confusão Sim, gerando outra confusão, né? sim, Mostrando para ele de modo agressivo como que você reage. Então, se sim, alguém falou algo que foi desagradável, você tem que mostrar que com classe, né? A gente respira fundo e vai, mas com sim, classe a gente responde para a pessoa. É isso. sim, É, E eu tive se uma a gente for situação discutir, não adianta. sim. eu tive uma situação de levar o Arthur no cinema, né? Aí chegou lá no cinema, veio uma moça com duas meninas do lado. Aí o Arthur era a primeira vez que ele estava no cinema e ele fazia uau! E ele estava achando tudo lindo, tudo grande. Aí a moça olhou e falou assim: Nossa, ele é grande, né? E ele não fala. Aí eu falei: É. Aí eu fiquei quieta, ela tentou de novo. Não, é porque ele tá. Nossa, ele tá olhando muito, né? Tá muito admirado. Falei: É a primeira vez que ele vem no cinema. Aí ela continuou cutucando. Aí ela pegou e falou assim. É estranho o jeito que ele fala. Eu falei, então, ele é autista, ele tem a praxia de fala junto e tá tudo bem. Aí começou o filme lá, o Arthur sentou, né? Eu coloquei aquele banquinho de assento lá para ele sentou. No meio do filme, o Arthur dormiu, apagou. Aí ela olhou e falou assim para mim: Nossa, eles não aguentam, né? Aí eu olhei para a cara dela, aí eu olhei em direção às filhas dela, assim. Aí eu olhei e falei assim, então. Aí as duas meninas estavam uma dormindo na outra, assim, uma estava até babando em cima da outra, assim. Aí eu falei, crianças não aguentam. Criança dorme no cinema, né? Se eu fosse levar para outro lado, e na hora eu falei, meu, eu vou responder para essa mulher para ela calar a boca. Porque se ela tem a ver com meu filho, a gente já fica, né? A gente já é armado, a gente já quer. Aí depois eu parei, pensei e falei assim: se eu irritar, o meu filho vai me ver irritada, brigando com esta pessoa que não tem Sim. nada a ver. Poderia simplesmente falar: você não tem nada a ver com a minha vida, fica na tua, que eu fico na minha, e tá tudo certo. Mas na hora eu fui respondendo. Então hoje o Arthur vê, quando a gente tem algum problema ou alguma coisa, que a gente não altera, não se altera. Lógico, tem horas que a gente, né, roda uma baiana, dá uns gritos, né, porque aqui também a gente é de carne e osso. Mas geralmente a gente tenta mostrar para ele que, ó, vamos manter, ó, a gente conversa, é na conversa que a gente se resolve. Quando ele trouxe para mim que ele não queria ir para a escola porque o menino estava rindo, né, porque ele falava diferente, falei para ele, vamos na escola descobrir. Falei com a AT da época, né, para ela identificar quem era, que eu ia conversar com a mãe. E no final eu descobri que não foi um menino rindo dele. O menino estava rindo e ele achou que era dele, né? Hum, Ele achou que era dele naquele momento. E aí ele não queria mais ir. E aí eu expliquei, falei, filho, as pessoas são diferentes, um fala diferente, o outro não fala. Um é alto, outro é baixo, outro é gordo. Não tem o seu amiguinho que é mais baixo? Tem. Não tem o seu amiguinho que é mais gordinho? Não tem o outro que é mais agitado? Tem aquele que tem mais dificuldade? Ah, é. Então a gente sempre tem que ir explicando aos Mostrar as pouquinhos. diferenças, né? Geralmente eu mostro para o Arthur, eu falo, ó, é tá vendo? importante. Você fala, você tem algumas dificuldades da fala, mas o seu amigo, ó, esse seu amigo, ele não consegue correr igual você corre. Olha, né? Mostrando que as pessoas são frágeis, porque ninguém é perfeito, né? Sim. Ninguém tem Sim, nenhuma criança tem essa. E eu vejo que as crianças, elas são muito boas em algumas. Tem as suas peculiaridades, lógico, mas eu vejo pelo Arthur. O Arthur entrou numa escola no meio do ano, as crianças foram todas, e a hora que ele saiu do evento lá, que ele não cantou, e todo mundo, todos eles bateram palma para o Arthur, e
foram batendo na mãozinha dele, uma por uma, e eu comecei a chorar. Eu falei, gente, que coisa linda. As crianças super inclusivas com ele, falando, aí eles fizeram uns videozinhos, eles falaram, o vídeo do Arthur é o mais bonito. E todos fizeram, então todos os vídeos estavam lindos, mas eles quiseram dizer que do Arthur era mais bonito. Então, assim, geralmente eu não fico no grupo de mães falando, eu nem mando às vezes falando que o Arthur é autista, porque as próprias crianças da sala do Arthur já sabem. Então, eles se entendem. Quando há algum problema, alguma coisa, mas assim, por incrível que pareça, em relação às crianças, eu nunca tive problema. O Que Arthur bom. sempre foi convidado para as festinhas de aniversário, quando são convidados alguns, ele era convidado. Ele sempre participou porque é dele, então ele nunca teve grandes problemas, eu nunca tive Sim. problemas com outras crianças. Que bom. Meninas, acho que nosso tempo já bateu assim absurdamente, mas foi tão bom esse papo que eu não quis parar. Eu sei que vocês têm horário também, mas eu queria muito agradecer a presença de vocês, a participação. Eu acho que esse é um tema que a gente tem muito o que falar, e ajudar outras mães também. Eu acho que a gente consegue, colocar, representá-las, né? Representar as mães atípicas e para elas se sentirem também, outras mães se sentirem representadas, né? Eu acho que é isso. Queria muito agradecer vocês. Antes da gente encerrar hoje, eu queria fazer uma coisa diferente, que a gente sempre pede uma mensagem para as mães atípicas, mas eu queria que vocês falassem uma palavra que a maternidade atípica trouxe desde o diagnóstico até hoje para vocês. O que que representa essa maternidade atípica? Má, se você quiser começar. Eu acho que no meu caso é força. né? E você tem que ter muita força, muita resiliência também, poderia ser, porque nos momentos mais difíceis você tira a força da onde você nem sabia que você tem. E que você está lá na hora da crise, na hora da birra, na hora da terapia, na hora da briga da escola, na hora que a pessoa falou torto com seu filho. E aí eu acho que a minha jornada como mãe atípica é força. Porque eu acho que eu tenho muita força e muita resiliência em relação ao próprio autismo, né? A gente acaba, sei lá, descobrindo que você é mais forte do que você imagina. Eu me achava tão fraca com algumas coisas, que eu não podia com sangue, não podia com isso. Levei meu filho para a mesa de cirurgia, fiz não sei o quê, seguro o Arthur para tirar sangue, passo, né? Então, assim, se a gente parar para pensar, é birra, é força. A minha palavra como mãe atípica é força. E você, Nath? A minha palavra é se continua seguindo a sua intuição de mãe, né? No final a gente sabe, segue a sua intuição de mãe, faz o que você pode fazer pelo seu filho. No final vai dar certo, e o dar certo não significa só ter uma criança, né, perfeita, segundo aos nossos olhos, mas o dar certo é depois da maternidade, é você conseguir fazer o que você pode para o seu filho, para construir algo para ele. E é isso. E você, Má, qual que é a sua palavra para essa história que vocês viveram até hoje? Você tá mutada, eu acho. Ela não tá aparecendo. Ela não está aparecendo. Ela caiu? Será que ela caiu? Eu acho Não, não tá, a gente não tá te ouvindo. Nem ela não aparece para mim. Eu acho que vocês Alô? devem estar vendo Tá só ouvindo? quem tá falando, né? Agora sim. Ah, tá. Então, ontem eu li uma frase, estava lendo umas coisas, aí vi uma frase que eu achei muito interessante. Até anotei aqui. A vida não me preparou para ser mãe atípica, mas a maternidade atípica me preparou para ser muito mais do que eu imaginei. E eu acho que é realmente isso. A gente não espera a maternidade atípica, né? Nenhuma mãe fala que quer ser mãe atípica. que Mas quando a maternidade atípica chega, a gente se transforma cada dia,
né? A gente aprende cada dia mais e eu sinto que isso vem mudando, né? Dia a dia. Cada vez mais mães vêm se ajudando, vêm se entendendo, né? A gente vem criando um grupo forte, tanto de luta quanto de conquistas, e tudo isso vem fortalecendo a gente. É isso. Meninas, queria muito agradecer vocês por doarem o tempo de vocês, por essa roda de conversa, por esse papo tão delicioso. Já quero convidá-las para participar do Voz das Mães Histórias. Eu acho que a gente tem muito que falar, Carol, Nath. Marina precisa fazer mais uma gravação, que a gente fez uma gravação muito curta. Mas é isso. Quem ainda não assistiu o episódio da Marina tem aqui no YouTube, a gente vai deixar aqui no finalzinho. E depois quero convidá-las para vocês estarem com a gente. Muito obrigada. E é isso, espero que você tenha gostado. Obrigada por você estar aqui com a gente, assistir até o final desse episódio. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, comentar aqui. Tem essa troca com a gente. Comenta o que você achou, sobre qual assunto que você quer saber, que a gente vem trazer mais nessas rodas de conversas que a gente está fazendo agora.